investiu em algo que não era seu? Constantemente nos esforçamos para dar o melhor no trabalho com os filhos, com os pais. Você pode pensar, mas isso é meu trabalho, meus filhos, meus pais. Mas o seu trabalho é para servir à necessidade de outro. Seus filhos não pertencem a você. Eles são educados para desenvolverem e viverem suas escolhas e caminhos, e seus pais pensam que você pertence a eles. Queremos lhe dar a chance de ajudar a sua comunidade de fé. Não que ela seja sua, mas porque você faz parte dela. Além de suas contribuições como membro, podes dar o teu melhor, ajudando a divulgar e a distribuir a rifa paroquial. Os valores serão revertidos para obras urgentes e necessárias nas casas paroquiais, calçada no bairro Piá, que já foi realizada, e conserto da calçada da casa paroquial no centro. Por isso, coopere conosco, participe. Mesmo que não seja seu, você faz parte disso. Eu saúdo cordialmente a você que nos acompanha nesse culto de vídeo pela paróquia de Nova Petrópolis. Eu saúdo você na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudá-los com parte do Salmo previsto para esse 11º domingo após Pentecostes, o Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Todas as nações foram atingidas pela pandemia do novo coronavírus. Há pouco o noticiário transmitiu que mais de 105.000 pessoas em nosso país faleceram devido à Covid. Pedimos que Deus tenha misericórdia de todas as pessoas enlutadas, de todas as pessoas doentes, que tenha misericórdia de nós, para que a nossa fé e a nossa esperança sejam fortalecidas pelo seu Santo Espírito, por meio da sua palavra que agora vamos ouvir. Tire um tempinho, aquiete-se para celebrar esse culto a Deus. Outro dia uma pessoa me disse, sim, temos que fazer em casa, com o vídeo, a mesma coisa que na igreja, sentar bem quietinhos e acompanhar, e orar, e cantar. Por isso convido para orarmos. Amado e bondoso Deus, fortalece-nos a esperança viva em nossos corações, por causa da Tua presença entre nós, por causa da Tua misericórdia, e porque Tu olhas para nós e Tu viras o rosto para nós com bondade, também e de forma especial nesses momentos de culto. Fala através de nós que preparamos, da missionária Débora que fará a pregação, também através do louvor. Se conosco, nos guarde, nos guie, nos abençoe. Por Cristo Jesus. Amém.
Eu passo agora a ler a vocês o texto do Evangelho de João. O texto da pregação de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 15, que fala da história da mulher cananeia, uma mulher que não era do povo de Israel. Essa história a missionária Débora irá nos trazer, mas como complemento para compreendermos a obra de Jesus Cristo. Nós vamos ler então o Evangelho de João nesse momento. O Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 10 até o 14, que diz assim: Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui a leitura, então, desse texto, que nos ajuda a compreender também o que aconteceu entre Jesus e essa mulher cananeia, como ouviremos também na pregação da missionária Débora. A graça e a paz de Cristo estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos em suas palavras. Você já teve que orar por muito tempo para ter uma oração atendida? Você consegue ser persistente e continuar esperando em Jesus? Ou você é daqueles que procura outras alternativas? Eu já ouvi pessoas que dizem que tentaram de tudo para tentar resolver o seu problema. E nesse de tudo está, inclusive, o fato de buscar outros recursos, outros deuses, outras possibilidades. Hoje nós vamos ver o relato de uma mulher estrangeira, uma mulher que não fazia parte do povo hebreu. E ela procura Jesus e ela precisa insistir para ter a sua causa atendida. Essa narrativa nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28.
Convido você a, quem sabe, dar um pause no vídeo, sair correndo procurar uma Bíblia, abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 15, e ir acompanhando aquilo que eu for falando durante a pregação. Tudo bem? Nós estamos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus e Jesus já sofria ameaças, já sofria perseguição. Os mestres da lei, os religiosos, já procuravam motivos para tentar levar Jesus até a cruz. E por isso Jesus e os seus discípulos saem por um tempo do território judeu e vão para a região de Tiro e Sidom. É interessante que é a primeira e única vez que Jesus faz isso. E Jesus entra com seus discípulos numa casa na intenção, quem sabe, de procurar refúgio, de ficar um tempo recluso. É interessante que essa informação nós não encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 15, mas nós vemos essa informação de que Jesus entra numa casa com os discípulos no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 até 30. Se você abriu a sua Bíblia, você vai ver que logo abaixo do título desse texto, nós temos a referência a Marcos. É interessante que quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos lendo especialmente os Evangelhos, e tem essas referências, é interessante a gente procurar ler esse mesmo texto nos outros Evangelhos, porque cada evangelista escreve a partir do seu ponto de vista, a partir da sua experiência, e cada evangelista também tem um objetivo muito específico com o seu Evangelho, com o seu escrito. Então é interessante a gente ler as outras abordagens, porque daí a gente consegue ter uma visão mais ampla do que se passa, uma visão mais ampla daquele relato. Então é interessante também depois da pregação, quem sabe, você dar uma olhadinha também lá no Evangelho de Marcos. O reformador Martinho Lutero dizia que a Bíblia explica a si mesma. Então quando tem essas informações, procura ler, procura saber, porque você vai ser enriquecido, você vai conhecer, saber um pouco mais a respeito daquele trecho, a respeito daquela passagem bíblica, e aos poucos você vai ter uma noção do todo da Escritura Sagrada. Então Jesus está dentro da casa com seus discípulos e aparece uma mulher que começa a gritar pedindo por ajuda. Detalhe é que se tratava de uma mulher pagã, ou seja, não era uma mulher judaica, era uma mulher cananeia, naquela região onde Jesus estava com seus discípulos. Mas ela chega e começa a chamar Jesus pelo seu título messiânico. Em Mateus capítulo 15, no versículo 22, nós vemos que essa mulher grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Certamente essa mulher já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Já conhecia a sua fama, já tinha ouvido falar do seu poder. Essa mulher que sofria com a sua filha possuída por um espírito mau, descobre que Jesus estava na sua cidade e grita por auxílio. Como mãe, eu imagino o tamanho da dor dessa mulher. Quando os nossos filhos sofrem, os nossos corações ficam despedaçados, não é mesmo? A dor do nosso filho parece que dói na alma, dói dentro de nós. E essa mãe sofria por ver a sua filha padecendo. O relato bíblico não deixa claro há quanto tempo isso já vinha acontecendo. Talvez há muitos anos essa mulher sofria por ver a sua filha naquela situação. Mas fato é que essa mulher, Ciro-fenícia, cananeia, estrangeira, de um povo pagão, procura Jesus. Talvez ela já tivesse procurado os deuses do seu povo. Talvez ela já tinha feito outras tentativas. A mulher se aproxima com fé. Ela tem convicção de que somente Jesus poderia ajudá-la. E essa é a fé verdadeira. É a fé que nos leva até Jesus. A mulher, sabendo que Jesus estava perto, se aproxima da casa onde ele estava e começa a gritar com todas as forças: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Existiam muitas profecias no Antigo Testamento que diziam que o Messias prometido seria descendente de Davi, seria da linhagem de Davi.
Mateus, que escreve o seu evangelho mais direcionado ao povo judeu, ele deixa isso muito claro quando ele começa o seu escrito, quando ele começa o seu evangelho, trazendo a genealogia de Jesus, ou seja, ele traz a história das famílias de Jesus. Se você dá uma olhada, ali fica muito claro, né, que Jesus era de fato o Messias prometido, era de fato o filho de Davi prometido pelos profetas ao povo de Israel, era o cumprimento das promessas de Deus. Mas quando Jesus escuta a mulher gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, é impressionante que ele fica quieto, ele permanece em silêncio. Ele não corre logo para atender aquela mulher. É interessante que em nenhum outro episódio Jesus age dessa maneira. Quando nós lemos essa passagem do Evangelho de Marcos, talvez essa reação de Jesus fique um pouco mais clara, um pouco mais evidente, né? Jesus tinha entrado numa casa para se refugiar, para sair de vista, quem sabe para descansar um pouco. Mas se nós lemos essa passagem apenas do Evangelho de Mateus, a gente fica com uma sensação talvez meio ruim, né? Parece que Jesus estava ignorando essa mulher. E pensar que Jesus ignora alguém deixa a gente meio frustrado, não é mesmo? Mas Jesus não é assim. Ele jamais ignora. Ele não consegue ficar indiferente, alheio à dor de alguém. Por isso é importante nós lermos os outros evangelhos. Procurarmos as narrativas dos outros evangelistas. É interessante que a mulher, percebendo que Jesus não atende, ela começa a importunar, ela é insistente, ela continua gritando. Tanto que no versículo 23 do Evangelho de Mateus, nós vemos que os discípulos ficam meio irritados com aquela situação e eles chegam a Jesus e dizem: mestre, vai lá, manda ela embora. É interessante que eles não dizem para Jesus atender a mulher. Eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, vai lá, manda aquela mulher embora. Aí, finalmente, Jesus vai ao encontro da mulher. Mas a fala dele ainda não é uma resposta ao pedido dela, né? Jesus chega para ela e diz que a sua missão, o seu chamado, vocação, era primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus tinha vindo em cumprimento às promessas feitas à nação de Israel. E ainda não tinha chegado o tempo dele ampliar a sua missão, o seu evangelho para todas as nações, né? Mas a mulher não se convence com a resposta de Jesus, ela estava desesperada e sabia que somente o Messias prometido aos hebreus poderia ajudá-la. Então ela vem e se ajoelha diante de Jesus, ela o adora, o reverencia. Aí Jesus responde de uma maneira que parece também ofensiva, né? Se a gente olha aqui o relato, parece que Jesus chama a mulher de cachorrinho. Ele fala no versículo 26, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os cananeus, o povo do qual essa mulher fazia parte, eram chamados pelos judeus mais ortodoxos de cachorros, né? Era um termo de deboche, um termo meio pejorativo. Mas Jesus, ele usa essa expressão de uma forma carinhosa, ele fala cachorrinhos. E a resposta que a mulher dá a Jesus mostra que ela não fica ofendida com aquilo que Jesus diz. Jesus jamais ofenderia aquela mulher que estava sofrendo. Tem um versículo em Mateus capítulo 12, versículo 20, que é também uma citação, né, de Isaías 42, versículo 3, que diz que o Messias prometido não quebraria o caniço quebrado e não apagaria o pavio fumegante. Ou seja, se alguém que já se encontrasse em sofrimento procurasse Jesus, não teria a sua dor aumentada, né? Aqui fala de um pavio fumegante, ou seja, um pavio que já não tem mais muita força, que está se apagando. Jesus não iria apagar definitivamente esse pavio. Esse versículo também fala de um caniço rachado, ou seja, Jesus não iria lá e quebrá-lo de vez. Ou seja, o Messias prometido, Jesus, filho de Davi, seria alguém sensível à dor das pessoas. Então Jesus jamais ofenderia essa mulher para lhe aumentar o sofrimento.
Jesus já tinha percebido a dor daquela que procurava por ajuda. E essa conversa sobre os cachorrinhos, muito longe de ser ofensiva, era uma maneira de Jesus dar liberdade à mulher para que ela falasse. Jesus queria envolvê-la num diálogo. E também Jesus queria testar a fé daquela mulher. Tanto é que a mulher se sente acolhida por Jesus. Ela entra na conversa e demonstra quão grande era a sua fé. Ela responde no versículo 27, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A mulher entra na brincadeira e diz, ok, Jesus, os cachorrinhos muitas vezes fazem parte ali das famílias e se alimentam das migalhas que sobram da comida que é servida às pessoas. Quem tem um cachorrinho em casa sabe que eles ficam bem felizes com sobras de comida. Pelo menos que tem vira-latas, não é mesmo? Nós temos aqui em casa uma vira-latinha que a alegria dela quando sobra comida é uma coisa contagiante, né? Ela sempre tem um pote de ração cheio, mas quando sobra comida ela fica muito feliz. E eu imagino que aquela mulher que vai até Jesus já tinha visto uma cena semelhante, né? E a possibilidade de receber essas migalhas de Jesus encheu ela de esperança. Ela sabia que aquelas migalhas, aquilo que Jesus estaria disposto a oferecer, seria tudo o que ela precisava. O coração dela, imagino que começa a explodir de alegria ao perceber que o Messias demonstrava atenção. E um detalhe importante também com relação a esse relato, se tratava de uma mulher estrangeira. Naquela época, mulheres e crianças eram tratadas como escravas, seres humanos de segunda ou terceira categoria. Para a gente ter uma ideia de como as mulheres eram tratadas, se um mestre da religião judaica estivesse andando pela rua e por um acaso a esposa dele, isso mesmo, a esposa, viesse em direção contrária e corresse o risco de encontrar a sua mulher, ele atravessava a rua, ele saía para não correr o risco de ser visto conversando em público com uma mulher. Veja só. Mas Jesus nunca se recusou a conversar com uma mulher. Jesus sempre tratou as mulheres e as crianças com dignidade, com respeito. Jesus sempre acolheu as mulheres e as crianças que iam a Ele. Nós, mulheres que vivemos no século XXI, se nós temos hoje em dia os nossos direitos reservados e preservados nas leis, é porque Jesus, há 2000 anos atrás, começou a tratar as mulheres e as crianças de forma diferente. Jesus se sensibiliza com a dor daquela mulher que sofria com a filha endemoniada. A fé demonstrada por aquela mulher deixa Jesus admirado. Ele diz no versículo 28, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E o final desse relato diz que naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Imagine a alegria dessa mulher ao perceber que o seu pedido tinha sido atendido. A sua insistência e a sua persistência valeram a pena. A sua amada filha finalmente foi curada, foi libertada. Ambas saem do encontro com Jesus com a sua dignidade restabelecida. A mulher sabia que somente Jesus poderia atendê-la. E você? A tua fé te leva a Jesus? Você insiste em pedir a Jesus quando talvez o teu pedido demore um pouco mais para ser atendido? Ou você cansa e procura outros meios, outros recursos, outras possibilidades para que aquilo que você deseja seja atendido? A fé em Jesus nos faz perseverar em meio às provações. A mulher desse texto bíblico era de um povo pagão, né? Era um povo que tinha outros deuses.
Mas, como eu já falei no começo, talvez ela já tivesse procurado outros recursos. Provavelmente já tinha tentado de tudo. Mas somente Jesus é aquele que atende o seu pedido. Somente Jesus dá a resposta que ela precisava. É interessante que quando ela procura Jesus, Jesus parece ali no primeiro momento não dar muita atenção, mas ela não vai embora, ela persiste. Esse relato, o relato do encontro dessa mulher com Jesus, é um convite à persistência, é um convite à fé em Jesus. Se Jesus ainda não atendeu o teu pedido, é porque talvez a hora certa ainda não chegou. Sim, porque Jesus tem 3 maneiras de atender às nossas orações. A primeira maneira que Deus tem de atender às nossas orações é dizer sim, agora. A segunda maneira que Jesus tem de responder às nossas orações é ainda não, espera, ainda não chegou o tempo. Não é o momento oportuno de você ter a tua oração atendida. E a terceira maneira que Jesus usa para nos responder é não. Mas Jesus não responde não simplesmente porque não quer nos responder. Mas muitas vezes ele nos diz não porque ele sabe que aquilo que nós pedimos não é o melhor para nós. Jesus sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe a melhor resposta. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe do nosso passado, Ele sabe da nossa realidade, mas Ele também conhece o nosso futuro. E por isso, muitas vezes, o não de Jesus é uma resposta de amor, é uma resposta de cuidado, é uma resposta carinhosa. Jesus sabe que muitas vezes pedimos coisas descabidas, Outras vezes pedimos coisas que talvez podem até nos prejudicar. São coisas que no momento parecem boas, mas que no futuro podem não ser tão boas assim. Por isso, Jesus, que conhece o nosso futuro, que conhece profundamente a nossa vida, muitas vezes diz não aos nossos pedidos. Mas Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Por isso, o desafio é continuar confiando, mesmo quando a resposta ainda não veio. Nessa história, nesse relato, a filha da mulher foi curada. Bem, muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos. Muitas vezes nós oramos para que Deus cure alguém e essa pessoa não é curada e acaba falecendo, acaba perecendo. E como nós sofremos com isso. Mas o desafio é continuar confiando em Jesus, mesmo nessas situações. Não recorra a outros deuses. Não recorra a superstições. Não procure outras coisas que, além de não resolverem o teu problema, podem tirar de você a salvação eterna, podem levar você para o inferno. Não busque possibilidades que te levem para longe de Deus. Confie em Deus. Ele conhece, Ele sabe. E Ele tem reservado para nós a vida eterna. Então, mesmo que os nossos pedidos não sejam hoje atendidos, nós ainda assim, se permanecermos confiando nele, poderemos viver a vida eterna, plena e verdadeira que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Por isso, não busque deuses falsos, não busque benzedeiras, não faça promessas a ídolos. Não te dobre diante de criaturas quando você tem a possibilidade de ter acesso àquele que é Criador dos céus e da terra. Se os seus pedidos não são prontamente atendidos, persista, persevere crendo em Jesus, porque Ele sempre sabe aquilo que é melhor, mesmo que no momento a gente não tenha essa percepção. Muitas vezes nós precisamos nos dobrar os joelhos diante de Jesus. Precisamos pedir para que Ele faça a sua vontade, porque ela sim é a melhor
para as nossas vidas. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de incertezas, um tempo de insegurança. Talvez esse tempo esteja um pouco mais difícil para você, talvez você esteja enfrentando problemas de relacionamento dentro de casa, talvez você enfrente problemas financeiros. Mas se você está buscando a Deus, você está no melhor caminho, você está no lugar certo. Continue buscando a Deus, continue buscando a Jesus, porque somente Ele pode cuidar de você. Somente Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Por isso, continue confiando, não desanima, não desista. Apesar de, quem sabe, no momento não teres as respostas que você precisa, que você espera, Jesus está olhando por ti. Ele não fica indiferente, Ele não fica distante, alheio à tua dor. Mas na hora certa, do jeito certo, Ele atenderá as tuas orações. E mesmo as migalhas dadas por Jesus podem fazer toda a diferença nas nossas vidas. Por isso, não desista. Amém. Convidamos a todos para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E convido também que nós nos coloquemos diante de Deus em oração. Oremos. Querido Deus e Pai, te agradecemos porque a tua grandeza nos torna humildes e a tua palavra também nos exorta a não sermos presunçosos, queremos ser grandiosos diante de ti. Somos pequenos e nessa humildade que tu nos ensinas, nós nos alegramos com as pequenas migalhas da tua graça e do teu amor, pois migalhas que vêm de ti são muito grandes e nos preenchem e nos fazem viver de acordo com a tua vontade. O que há de melhor para nós senão isso? Nos alegramos quando tu nos trazes um banquete. Nós o percebemos assim, mesmo que diante do teu poder e da tua glória
isso parece pequeno ainda, mas sabemos do teu amor que é grande, infinito, por sobre cada um de nós. Obrigado porque tu não nos abandonas, tu nos provas, mas também nos acolhe com um grande amor. Então queremos assim nos confiar a ti. Queremos pedir e interceder pelas migalhas que trazem grandes feitos e maravilhas em nossas vidas. Queremos interceder pelas pessoas enlutadas em nossa comunidade, pelas pessoas amedrontadas e acuadas, pelas pessoas que estão preocupadas, pelo sustento e também pelo bem-estar de todos. Rogamos-te, ó Deus, também pela nossa comunidade, pela nossa paróquia. Pedimos-te que sempre de novo nos faça ter essa postura humilde e confiante diante de ti, clamando e pedindo e recebendo de ti também tuas dádivas. Então esteja tu conosco nessa semana novamente e que tu nos tragas grandes bênçãos para que nós também sejamos bênção para os outros. E assim, querido Jesus, oramos a oração que tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim que o bondoso Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele te abençoe e te guarde e te dê em abundância. Amém.